precisa de um amigo e não sabe onde encontrar. Olhe bem dentro do peito, é lá que ele deve estar. Boa noite a todos. Eu acho que a maioria eu conheço, alguns são figurinhas novas para mim. Então, prazer, como nosso irmão Ismael já falou, meu nome é Ricardo. Eu tenho uma casa fechada aqui na ilha, mas eu frequento a ilha há muitos anos. Estava ali lembrando, eu faço agora, dia 21 de junho, 40 anos de casado. E eu passei minha lua de mel em Paquetá. Então, desde essa época para cá, a gente vem sempre a Paquetá. Meus pais compraram uma casa aqui e a gente passou a vir sempre. E eu tenho um carinho, um amor muito grande por essa casa, pela ilha. E vamos tentar desenvolver o tema aqui, porque realmente Batuíra é um espírito de escola. Então, vamos tentar desenvolver um pouco sobre Batuíra. Eu vou, na verdade, fazer um resumo da vida de Batuíra, porque é uma coisa muito extensa. Para eu falar de Batuíra tudo, eu precisaria de 2 horas. Em menos de 2 horas eu não conseguiria falar tudo sobre Batuíra, porque Batuíra deixou um legado muito grande. E por que Batuíra? Porque quando eu conheci aqui a Luciana, quando eu vim na casa da Luciana pela primeira vez, já tinha acontecido o primeiro encontro kardecista na ilha de Paquetá. Era esse o nome, né? Encontro kardecista, e eu brigava muito com essa expressão kardecista. Eu era muito crítico dessa palavra. Encontro kardecista na ilha de Paquetá. E a Luciana já tinha me falado que quem abriu os trabalhos no Hotel Farol tinha sido o Gerson Simões Monteiro, na época presidente da Rádio Rio de Janeiro, hoje já desencarnado. Foi patrão, inclusive, muitos anos da nossa querida Vânia Barbosa. E ele falou que Batuíra era o mentor dos trabalhos. E daí nós começamos. Aliás, minto, a Luciana me apresentou uma xerox de uma pesquisa que ela havia feito na época sobre quem era Batuíra. Achei muito interessante e comecei a pesquisar sobre Batuíra, quem era Batuíra. E comecei a conversar com outros palestrantes, com o próprio Gerson Simões Monteiro, retorna à casa para fazer mais palestras. Eu converso com o Gerson contou histórias, ele era médium vidente, ele contou histórias assim, fabulosas, essa que é a verdade. Segundo o Gerson, quando ele descia na estação das barcas, um pilotão de índios o acompanhava até o farol, ficava do lado de fora do farol, ele entrava, fazia a palestra, segundo ele, Batuíra ficava próximo a ele, quando ele terminava a palestra, ele saía, aquele destacamento de índio o acompanhava até as barcas e de lá ele ia embora. Palavras do Gerson para mim, conversando com o Gerson. E depois do Gerson, diversos outros, eu tenho um relato de todos eles. Eu documentei tudo isso, está num site que a Luciana não deixou morrer. Tá? No final eu apresento o site com todos os relatos sobre vários outros médicos falando que Batuíra seria o mentor aqui da nossa casa. Na verdade, que oficialmente a casa não tem ainda um mentor, porque a casa não tem uma mesa mediúnica ainda e ainda não houve uma psicografia, alguém se apresentando. Então, oficialmente a casa não tem um mentor. Extraoficialmente, para muitos presentes é o Batuíra, inclusive para mim. Então, vamos lá. Tudo aqui foi criado por IA, inteligência artificial. A ideia aqui é a nossa casa, a SEIP, o jardim da SEIP. Começou no Hotel Farol e a gente chegava sempre à ilha de barca. Então, essa é a ideia. Resumo pequeno do Batuíra.
Depende. Aí existe também duas vertentes. Eu considero que começou no Farol. A Selma comemora quando vem para cá. Então, a casa teria 10 a 14 anos. Vai depender de se você entender que começou no Farol ou se começou aqui. Então, depende do teu ponto de vista. Para mim, começou no Farol. Aqui ano passado, em outubro, 11 anos. 11 anos aqui. Se você contar mais 2 de Farol, 13 anos. Tá? Seria, se eu não me engano, 12 de outubro. Antônio Gonçalves da Silva, português, tá? Nasceu na freguesia das Águas Santas, em Portugal, em 26 de dezembro de 1838. Primeiro ponto importante. Esta data de nascimento de Batuíra é oficial. Mas se vocês fizerem uma pesquisa na internet, vocês vão ver que existe uma outra data atribuída ao nascimento de Batuíra em março. Eu vou explicar por que existe essa divergência de datas. Aos 11 anos, ele migrou para o Brasil. Veio morar aqui na capital do Brasil, na antiga Guanabara. Então, Batuíra vem com 11 anos de idade, presume-se com a família, porque o irmão mais velho de Batuíra já morava no Brasil, já morava na corte, já morava na cidade grande na época, que era a Guanabara, era considerada uma cidade grande. É importante essa informação, porque eu vou falar de São Paulo, que na época era uma cidade pequena, era um vilarejo quase. Vivendo 3 anos no Rio de Janeiro, transferindo-se depois para Campinas. Presume-se também que ele foi para Campinas com os pais, que os pais de Batuíra eram lavradores. Então, eles ficam em Campinas e logo em seguida Batuíra vai para a capital, vai justamente para a cidade de São Paulo. Pequeno resumo, um pequeno relato da divergência da data de nascimento. Humberto de Campos Filho, Humberto de Campos pai, eu acho que todos sabem quem é. Humberto de Campos Filho converte-se ao espiritismo e queria deixar um legado, ele queria deixar alguma coisa escrita sobre ajudando a doutrina espírita. Ele tem um amigo, o Celso Mailari, que diz que Batuíra era um espírito de escola e que até então não tinha nenhuma biografia sobre Batuíra. Se ele quisesse deixar alguma coisa que realmente marcasse, que ele fizesse a biografia de Batuíra e lançasse. E assim ele fez. Ele fez uma pesquisa, não sei como foi feita essa pesquisa, deixa essa pesquisa pronta, mas ele vem adoecer e desencarna. Ele morre. Passado algum tempo, o Celso, muito amigo do Eduardo Carvalho Monteiro é um biógrafo de nome, tá? Já tinha diversos outros livros editados sobre biografias de espíritas. Então o Celso fala, olha, eu tenho aqui esse rascunho sobre Batuíra, vamos lançar esse livro. Ele aceita e humildemente ele pensa, o que eu vou corrigir na biografia de Humberto de Campos Filho, que já era renomado? Ele simplesmente embrulha, manda e edita o livro, que é este livro aqui, Batuíra, Verdade e Luz. Então esse livro, Batuíra, Verdade e Luz, que está escrito Eduardo Carvalho de Monteiro, na verdade não foi escrito por Eduardo Carvalho de Monteiro, foi escrito por Humberto de Campos. Passado alguns anos, tá? Por intuição ou por alguém ter falado alguma coisa, o Eduardo de Carvalho fica sabendo que a data de nascimento de Batuíra, que consta neste livro, estava errado. Ele vai a Portugal, vai à cidade que Batuíra nasceu. Naquela época, a certidão de nascimento era feita na igreja,
Tá? Então ele vai na igreja e ele tem acesso à certidão de nascimento junto com a certidão de batismo de Batuíra. Vou passar mais uma. Mais uma só. Essa é a original certidão de nascimento de Batuíra. Ele fotografou e editou. Mais uma. E essa é a transcrição do que está escrito ali. Eu acredito que seja verdadeira, mas vamos lá. Vila Mian, janeiro de 1839. Antônio, filho legítimo de João Gonçalves, de sua mulher, Ana Alves, do lugar de Vila Mian, freguesia de São Tomé do Castelo, neto paterno de Sebastião Gonçalves e Maria Alves, Maria Gonçalves, e materno de Moisés, de Martins e Luísa Alves, do lugar de Vila Mian. Nasceu aos 26 do mês de dezembro, tá vendo? Ó? Aos 26 do mês de dezembro do ano de 1838 e foi solenemente batizado aos 3 dias do mês de janeiro do ano de 1839, por mim, Antônio Luiz Borges Foz, pároco desta freguesia, e teve os santos óleos, foram padrinhos Antônio Afonso Vilela ao lugar de Vila Mian e Marina Gaspar do lugar de Fortúnio, e para constar se faz este termo, pároco e assinatura do pároco. Então ele nasceu em 26 de dezembro. O que o Eduardo faz? O Eduardo vai e lança este livro, Batuíra, O Diabo e a Igreja. Nome forte, né? Eduardo Carvalho de Monteiro. Logo nas primeiras folhas do livro, ele faz a correção da data de nascimento. Por que na internet e até tem a data errada? Porque eles tomam como referência o primeiro livro, escrito pelo Humberto de Campos, com o erro da data de nascimento. Então, depois vieram outros livros e permaneceu. Mas aqui, logo em seguida, o próprio Eduardo faz a correção. E no livro tem aquela foto da certidão de nascimento, no próprio livro, junto com essa descrição de como é. Então, não podemos ter dúvidas em relação a isso. E por que o livro é forte? Porque Batuíra, neste livro aqui, segundo o Eduardo Carvalho, fazia muitas curas. Ele curava muito. Tá? Fazia... Passar mais um. Vamos resumir bem rápido. Em 1864, foi distribuidor do jornal Correio Paulistano, o Batuíra, nome que o povo dava a Darcés, uma avezinha, tá? Pernalta, de pernas longas, que era ligeira, corria de um lado para o outro. Então, os alunos da faculdade, vendo o Batuíra, aquele jovem correndo de um lado para o outro, distribuindo o jornal, ele era um jornaleiro, né? Alguém gritava, ei, um jornal, ele corria, aí outro gritava do outro lado, não, aqui trazia um para mim, ele saía correndo, então ele corria aquilo tudo ali. Então, por essa agilidade dele, ele teve o apelido de Batuíra, que o satisfazia muito, ele ficou muito feliz com esse apelido, tá? Ele monta um teatro, um teatrinho, nos fundos de uma taverna na rua Cruz Preta. Ele era abolicionista, tá? Ele era abolicionista, e ele enriqueceu comercializando charutos. Ele ficou muito rico. Ele investiu essa fortuna dele comprando uma área muito grande em São Paulo e cria um bairro ali, faz diversas casas e aluga as casas. Uma maneira de investir a fortuna dele. Passa mais uma.
Batuíra desposa uma segunda esposa. A primeira esposa, ninguém sabe como ela desencarna, mas sabe que com o primeiro casamento ele teve um filho. Esse não podemos confundir também. Esse primeiro filho de Batuíra desencarna por vias naturais já com uma certa idade, mas não tem esse relato sobre ele. Mas o segundo filho, o Joaquim, carinhosamente o Quim, com 12 anos de idade, ele desencarna de tétano. Uma roseira, um espinho de roseira, com 5 dias o tétano vem e Batuíra e o Quim desencarna. E aqui, nesse momento, no desencarne do Quim, nesse momento, Batuíra torna-se espírita. Por quê? Aí eu me lembro, inclusive, daquelas passagens que a gente vê no livro O Céu e o Inferno. O Quim está sendo velado na sala. Batuíra não aguenta ver o caixão do filho na sala sendo velado. Batuíra vai para um quarto adjacente, próximo, para chorar sozinho. Nesse momento, o espírito do Quim se materializa na frente de Batuíra. Isso é possível porque Batuíra era médium, tá? Se materializa na frente de Batuíra. Aí me vem outra passagem, a oração de Santo Agostinho. E Quim fala para Batuíra: não chora, meu pai, eu não morri. A vida continua. Não me trate como se eu tivesse partido, tivesse ido. Eu continuo aqui, eu continuo presente. Me trate como você me tratava quando eu estava encarnado. Eu só estou numa outra vida, mas eu continuo vivo. Então ele faz um relato bem próximo à oração de São Agostinho, que é lindíssima. E Batuíra, naquele momento, se converte ao espiritismo, e eu acho até, aos meus olhos, que ele comete até um excesso, mas ele sai, contrata uma banda de música para tocar no velório músicas alegres. Então, para mim, até é um exagero, mas inclusive é uma prática no México, tá? No México fazem muito isso. Então, Batuíra, a partir daquele momento, torna-se espírita. Rico. Imagina um espírita com muito dinheiro. Na rua, aliás, essa rua existe até hoje, tá? Chamada Rua Espírita, fica em São Paulo, no bairro do Lava Pé. Era uma rua sem Lava Pés, era uma rua sem saída, depois tinha um morro no final, derrubaram o morro e hoje é uma rua que passa até ônibus, tem algumas casas, e inclusive ele construiu para a esposa dele uma capela, porque a esposa dele era católica e ele respeitava a religião da esposa. Ele escondia diversos escravos ali. Muitos dos escravos, segundo relatos dos espíritos dos escravos, são gratos a ele, a Batuíra, até hoje. Tem uma certa gratidão por isso. Batuíra, ele era contemporâneo de Dr. Bezerra de Menezes. Só que o Dr. Bezerra de Menezes estava na capital, no Rio de Janeiro, na corte. A vitrine era muito maior. Para ter uma ideia, Eurípides Barçanufo sai de Sacramento para vir fazer faculdade de medicina no Rio de Janeiro, que era o único lugar do Brasil que tinha uma faculdade de medicina que realmente fosse de ponta. Faculdade essa que Batuíra não conclui, ele volta para Sacramento para cuidar da mãe. Mas se debruça nos livros e lá faz muitas curas. Eurípides Barçanufo é muito depois de Dr. Bezerra de Menezes. Mas Dr. Bezerra de Menezes é contemporâneo de Batuíra. Só que Batuíra estava numa cidade pequena, com 30 mil habitantes na época, que era a cidade de São Paulo. Não tinha tanta visibilidade assim. Então, principalmente aqui no Rio de Janeiro, muito pouco se conhece sobre Batuíra. Em São Paulo se conhece mais.
do que aqui no Rio. Mas ele fundou muitas casas espíritas, inclusive em Vassouras, no Rio de Janeiro. Tem relatos de casas espíritas fundadas. E ele gasta a fortuna dele em prol do espiritismo. Ele monta uma gráfica onde ele faz panfletos e distribui nas casas espíritas. Por exemplo, o Ismael hoje leu um livro Fonte Viva. Na época, era comum distribuir folhetozinhos para fazer a leitura do dia. E ele distribuía aquilo gratuitamente. Ele saía do bolso dele. Ele revitalizou uma casa espírita próxima à casa dele e depois ele pega essa casa espírita e joga para a rua espírita, onde ele distribuía cestas, muitas cestas de alimento, e ficava muita gente na frente da casa para receber a cesta básica. Então, ele pega aquela fortuna toda e bota em prol da doutrina espírita. Mas, por que Batuíra, o médico dos pobres? Hoje, se você chegar em qualquer casa espírita e perguntar quem é o médico dos pobres, lá no começo do espiritismo, todo mundo vai falar do Dr. Bezerra de Menezes, e é. Não tenha dúvida que o Dr. Bezerra de Menezes é. Mas Batuíra também era. Mas com muito mais visualização em São Paulo. Tanto é que quando o Eduardo lança esse livro, porque esse nome pesado, Batuíra, o Diabo e a Igreja, é porque a Igreja Católica, que era muito forte na época, chamava Batuíra de Diabo, pelas curas que ele fazia. E esse livro é mais denso que o primeiro livro, porque nesse livro aqui tem uma infinidade de curas feitas por Batuíra. E agora que eu vou entrar na palestra. A palestra, na verdade, começa agora. Até então, eu fiz um resumo sobre Batuíra. Um resumo mesmo, porque a primeira vez que eu falei sobre Batuíra aqui, deu 1h30, falando só sobre ele, do começo ao fim. Então, a palestra, na verdade, ela começa nesse momento. Eu vou falar de um dos casos de Batuíra. Um dos casos de cura de espíritos associado a Batuíra. Batuíra, na simplicidade dele, ele sabia e dizia que não era ele que cuidava, que curava. Quem curava eram os espíritos. Então as curas eram atribuídas aos espíritos. Ele só era o médium. E uma coisa muito interessante, gente, quem porventura tiver a oportunidade de ler esse livro, vai ver que a maioria das curas de Batuíra era por intermédio da água. Na época, água magnetizada. Hoje, água fluidificada. Então, nós vamos falar sobre mais uma. A bica do convertido. A bica aí, no caso, é uma fonte mesmo, tá? A fonte do convertido. Mais uma. Havia um senhor, um homem de posses, casada com uma jovem senhora, e essa senhora estava desenganada pelos médicos. Ela tinha uma doença que, para a época, não tinha cura. Ela já tinha ido a diversos médicos e todos eles davam o mesmo diagnóstico: não tem cura. Ela veio para a corte, para o Rio de Janeiro, se consultou em vários médicos, foi nos médicos de São Paulo e rodou praticamente o Brasil todo e era unânime: não tem cura. Se prepara para o desencarne. Essa senhora tinha uma companheira, uma pessoa que cuida, uma cuidadora, muito simples, da região. E essa cuidadora fala para ela: senhora, a senhora está desenganada pelos médicos. Pelos médicos, a senhora vai morrer. Então não custa tentar. Na rua espírita tem um senhor que faz curas. Ele cura as pessoas. A senhora vai lá.
Só não tem nada a perder com isso. Mas ela, muito doente, não conseguia mais sair da cama. Mais uma. Ela pede ao seu marido, para que o seu marido intervisse por ela, fosse a Batuíra e explicasse a situação dela. A única coisa que Batuíra pedia, e não dava conta, é que a pessoa levasse uma garrafa. Era a única, vazia, era a única coisa que Batuíra pedia. Ele, muito descrente do assunto, não acreditava naquilo, achava que aquilo era uma grande besteira. Mas ela tanto fez que convenceu o marido a ir em socorro dela a procurar Batuíra. Mais uma? Então ele sai. Sai na cidadezinha, se desloca a pé, monta em seu cavalo e vai procurar Batuíra. Quando no meio do caminho ele avista uma fonte d'água, onde ele tem a infeliz ou feliz ideia de pegar o vidro e encher o vidro com aquela água. Eu vou me deslocar até o bairro do Lava Pés, nada, eu vou falar com esse curandeiro, nada. Eu vou simplesmente encher essa garrafa aqui mesmo e vou levar para minha esposa. Então, ele faz isso. Ele pega a garrafa, vai na fonte, enche a garrafa, monta em seu cavalo com a água na mão, se desloca até a cidade e pega a garrafa e apresenta a garrafa com água que ele colheu no meio do caminho, na fonte, ou na bica, à esposa. E ele fala: tome 3 colheres de sopa, uma de manhã, uma de tarde e uma à noite, que o moço disse que você vai ficar boa. E a mulher, muita fé, né? Já estava tudo perdido. E a gente, quando está numa situação difícil, a gente tem realmente, acho que a nossa fé fica aflorada. E ela, com muita fé naquilo, religiosamente começou a tomar aquela água. Uma colher de sopa de manhã, uma colher de sopa meio-dia, uma colher de sopa, e nisso os dias foram se passando e, para surpresa do marido, ela começa a ficar boa, ela começa a se curar. Aí ela vira para o marido e fala, a cara espantado dele. Ela vira para o marido e fala, a água acabou, eu preciso de mais água, mas eu estou me sentindo muito bem. Você pode ir lá novamente pegar a água? Aí ele fala, eu ir lá pegar água? Para quê? Se essa água que curou foi essa... Isso ele pensando, que curou foi essa água. Não tem nada a ver, mas eu vou desmascarar esse charlatão. Eu vou, no dia que ele tiver palestra, eu vou lá desmascarar ele, dizendo que não tem nada a ver, que cura mesmo é a água do riacho. E ele se desloca até o centro espírita, onde Batuíra estava dando uma palestra. E ele senta com uma cara de cínico, olhando para o Batuíra e fala, vou desmenti-lo agora. Quando ele pensa, eu vou desmenti-lo agora, Batuíra para a palestra, chama ele pelo nome e fala, por que se deu ao trabalho de vir até aqui falar comigo? Por que no meado do caminho não encheu a garrafa com água, levaste para sua esposa que os espíritos colocariam o remédio naquela água? Ele fica estarrecido. Nunca tinha ido na casa espírita. Nunca tinha ido naquele bar. Como aquele homem sabia o meu nome? Como aquele homem sabia que no meio do caminho eu estava sozinho e enchi aquela garrafa com água? Que milagre foi esse? Aí ele sai de cabeça baixa. De cabeça baixa ele sai, e aí Batuíra falando, né?
A foto de Batuíra está bem diferente da original, mas foi criado por IA, tá? Mais uma. De cabeça baixa, ele sai da casa espírita, leva a água para a esposa e a esposa se cura. Ele volta novamente, pede desculpa a Batuíra e a partir daquele momento ele se converte ao espiritismo também. Mais uma, Batuíra concluindo a palestra, mais uma, e ele volta e pede desculpa ao Batuíra. Por isso, a bica do convertido. E, se vocês leem o livro, vocês vão ver que 90% das curas de Batuíra eram através da água fluidificada. E nós não precisamos de nada mais do que isso, do que água fluidificada. Basta ter fé, ter merecimento, que é importante. Ter merecimento, que as coisas vão acontecer. Mas, sempre depois de mais fica complicado, né? Há cerca de um mês atrás, eu estava em casa, tinha inclusive acabado de gravar com o Éder, fazer a edição do Éder, e eu passei muito mal. Nessa noite, a Rosângela não estava em casa, minha esposa, tinha ido ver o neto em Saquarema, eu estava sozinho em casa, e eu senti uma dor muito forte na altura do peito. Eu pensei que eu estava tendo um infarto, e a dor era muito forte. Meu filho não estava em casa ainda, e eu peguei um copo d'água, botei em cima da cama, eu fiz uma oração, eu pedi com fé, eu bebi a água e não aconteceu nada. Eu continuei com dor, mas logo em seguida eu escutei o barulho do carro, meu filho chegou, eu subi, chamei ele, pedi que ele me levasse à UPA, e ele me levou, me socorreu na UPA, 2 horas da manhã, e eu fui atendido como se eu estivesse num hospital de primeiro mundo. A UPA parou para me atender. O meu filho ficou estarrecido. Pai, como? Tiraram minha pressão, fiz eletro, fiz exame de sangue, fiz tudo. Os médicos, 2 médicos ficaram à minha disposição. Esse foi meu merecimento. Eu não tive o merecimento da cura, porque eu já conhecia essa história, mas eu tive o merecimento do atendimento. Tomei diversos remédios e 4 horas da manhã fui para casa sem dor. Então, não quer dizer que se porventura vocês virem a ter um problema, que Batuíra vai resolver. Não. Fé eu tinha. Fé eu tinha, mas eu não tinha um merecimento. Às vezes precisa mesmo. Então eu contei esse relato justamente para não confundir vocês, de vocês pensarem que vão resolver tudo com um copo d'água. Mas tenham fé. Não, tanto é que não se tem ideia do que... Não, no Rio de Janeiro as UPAs são terríveis. Vocês não têm ideia, ainda mais na área de Jacarepaguá. Então, não tenho... pretensões que, porventura, isso vai acontecer. Então, vai depender muito. Às vezes, vai precisar ir ali do lado da minha casa. Eu moro do lado do hospital, a casa que eu tenho do lado do hospital. Vocês vão precisar ir ali e se consultar e conforme o merecimento de cada um vai ter. Então, estudar Batuíra é muito gostoso. Eu apresentei para vocês 2 livros de Eduardo de Carvalho Monteiro, biógrafo renomado. O primeiro livro ele lança, mas não é dele, é de Humberto de Campos. O segundo livro é dele, logo no começo ele corrige o primeiro livro e tem uma quantidade muito grande de relatos de cura. Por intermédio de Francisco Cândido Xavier, Batuíra escreve Mais Luz. É um livro de mensagens diária. É um livro que pode ser lido aqui na abertura da palestra. O irmão leu Vinha de Luz, mas nada impede que se pegue esse livro e abra em uma página qualquer, faça a leitura, que é um livro de páginas, onde o resumo deste livro
O que Batuíra falava? É trabalho. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. É isso que Batuíra fala. Devemos sempre trabalhar. E não tenha dúvida que a maioria das mensagens aqui fala sobre o trabalho. Porque o que foi deixado para nós? Amai-nos e instruirmos. É o que nós precisamos, nos amar e nos instruir. O que é nos amar? O que é ter amor? É só dizer eu te amo ou é ter um ato de amor? É o ato. E o que é um ato de amor? É a caridade. E a caridade é o que? É um trabalho. Não adianta o Eli dizer que ama o pessoal que está lá no centro da cidade se ele não levantar de madrugada, fazer o café, fazer o pão, sair e entregar. Não adianta ele dizer que ama o morador de rua. Ele tem que trabalhar em prol do morador de rua. E é isso que Batuíra fala, trabalhar, trabalhar, trabalhar. E Francisco Cândido Xavier traz esse livro cheio de mensagens priorizando o trabalho para se ter merecimento da cura. Francisco Cândido Xavier era muito fã de Batuíra. Inclusive, ele chamava Casal Batuíra, que era o Batuíra e aquela senhora do nosso lar, que a única que viu Jesus, Veneranda. Então, ministra Veneranda. Chico chamava de Casal Batuíra, porque em encarnações passadas eles estiveram muitas vezes como marido e mulher. Eu já falei isso aqui em palestras atrás. E segundo, essa passagem é muito bonita, nosso querido irmão da Casa Espírita de Ricardo de Albuquerque, Alfredo, num dia que nós estávamos comemorando o aniversário da SEIP, ele estava fazendo a palestra e ele disse que viu a Veneranda. Ele não diz que era veneranda, diz que era um espírito feminino de muita luz ao lado de Batuíra, aqui num dia em que a casa estava fazendo aniversário. Esse é um dos relatos, um dos que dizem que Batuíra é o mentor da casa, e esse jura de pé junto, porque ele, segundo ele, ele viu. Ele contou isso para mim e para a Luciana. Chico Xavier tem diversos outros livros de mensagens de espíritos diversos e muitos assinados por Batuíra. Inclusive, tem um sobre cura que é muito, muito, muito emocionante. Batuíra escreve por Adelson Salles um romance. Esse romance é lindíssimo, onde ele conta o romance, quem gosta de romance, não gosta de livro de estudo, e ele vai linkando o livro dos espíritos conforme ele vai contando o romance. O Adelson, ele mora em São Paulo, está encarnado ainda. Eu fiz contato com ele, mas por um motivo qualquer não obtive resposta. Então, esses 4 livros que eu tenho atribuídos a Batuíra, eu acho muito interessante a casa ter. No futuro, eu vou doar esse livro para a biblioteca. No momento, ainda não. No momento, eu vou levar de volta, porque eu ainda estudo principalmente os casos de cura de Batuíra. A gente consegue botar a prece de encerramento? Eu tinha preparado um vídeo. Passa o último slide. A fonte do estudo é batuira.net.br. Quem quiser saber mais sobre Batuíra, esse site fui eu que criei a pedido da Luciana e eu realizei o pedido. Então, o site www.batuira.net.br é uma colaboração minha e da Luciana. O site está lá, tem trocentas coisas sobre Batuíra, quem quiser saber mais sobre Batuíra. O vídeo é um vídeo de prece. Vamos fazer nossa prece de encerramento com essa prece que a Vânia Barbosa gravou para mim. Eu fiz uma montagem
Esse vídeo na internet já tem mais de 6.000 visualizações. Vamos apagar as luzes, pode ser? Vamos sentar de maneira confortável. Vamos apagar as luzes, vamos sentar de maneira confortável. Vamos prestar atenção na voz da Vânia, é curtinha. E uma coisa que vocês podem fazer sempre que vocês queiram. Segundo Gerson, Batuíra é o mentor da SEIP. Preste atenção E todos na nós voz da acreditamos Vânia, nisso. vai? Prece de cura a Batuíra. Coloque um copo d'água bem próximo. Silencie. Mentalize. Ó meu bom e caridoso Batuíra, venho através dessa prece te pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente aquela que me aflige nesse momento. Ajuda-me a recuperar as forças físicas, livra-me do desânimo, restabeleça a minha fé, pois quando encarnado, tu eras tão caridoso e auxiliava a todos com tanto amor e carinho, que tenho certeza que não me desamparará nesse momento. Tu és o médico dos pobres. Rogo a ti e a sua falange de trabalhadores que fluidifiquem esta água, transformando-a em remédio para a minha cura física e mental, ou amenizando meu sofrimento conforme meu merecimento. Se tenho de passar por essa prova nessa encarnação, me dê força e acalme meu coração, tranquilizando-me e ajudando-me a superar o momento atual. Graças a Deus e a Batuíra. Que assim seja. Após essa oração, beba água com fé. O autor é desconhecido, foi recebido por intuição mediúnica. Repita esse procedimento sempre que você se sentir doente, adoecido, sempre que necessário. Aliás, esse texto também está no nosso site, isso mesmo, SEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, www.seip.net.br/prece, prece de cura a Batuíra. Graças a Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, SEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico, e que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie. Quem precisa de um amigo e não sabe
auxilia sem ressalvas, disposto sempre ajuda mais, grande amigo de verdade, um irmão da compaixão. Seus exemplos iluminam, sua luz é um grande clarão. Batuíra, nosso bom mentor, sempre a serviço do Senhor Jesus. Batuíra, anjo protetor, me ensine a ser um bom trabalhador. Batuíra, nosso bom mentor, sempre a serviço do Senhor Jesus. Batuíra, anjo protetor, me ensine a ser um bom trabalhador. Pois é, ao nosso benfeitor, né, do GEPAC, Batuíra. Até a próxima. Meu nome é Santana Marran e o nome da canção é esse, de minha autoria, Batuíra.